Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, que diz assim: Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Nós já cansamos de ouvir que estamos vivendo tempos difíceis. E é um momento muito propício falar sobre providência de Deus nas nossas vidas. Cada um de nós temos uma dificuldade, cada um de nós temos um problema ou alguns problemas. E uma coisa é certa: o nosso Deus está vendo tudo isso. E com todo esse caos, nós podemos crer que Ele é o Deus da provisão. Na vida deste homem chamado Elias, nós vemos que Deus sempre esteve com a mão estendida sobre este homem de Deus, sobre esse profeta. Se nós voltarmos um pouco esse texto, nós vemos que a providência de Deus veio sobre ele através do riacho, que ele bebia água, e os corvos lhe traziam pão e carne para o alimentar. O cuidado de Deus para com esse homem. E quando Deus quis transferir Elias de lugar, Ele faz com que esse riacho seque. E Deus lhe dá ordem para que ele vá para a cidade e morar nessa cidade, que é a cidade de Sarepta, que era perto da cidade de Sidom. E a mão do Senhor sempre esteve com Elias. Nós vemos que uma certa ocasião da vida dele, ele desejou morrer, foi para dentro de uma caverna e Deus lhe perguntou: O que você faz aí? Saia, coma, beba, que a caminhada ainda é longa. É isso que acontece nos nossos dias. Em meio ao caos, bastante comum nós querermos morrer. E segundo o apóstolo Paulo no Novo Testamento, para quem está em Cristo, para o salvo, a morte não é ruim. Porém, a nossa caminhada aqui na terra ainda não acabou. É bom lembrar que nós não somos desta terra, mas nós estamos de passagem. Essa passagem um dia acaba. Alguém disse que a vida é muito curta para ser pequena. E nós temos que aproveitar a cada momento para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que traz salvação para a vida do homem. E enquanto nós continuarmos nessa caminhada
enquanto nós continuarmos nesta vida, esperando a vida vindoura, a vida eterna, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, por tristezas, angústias, doenças e enfermidades. Mas um dia tudo isso vai acabar. Mas enquanto nós continuamos aqui, que nós possamos andar com Deus, que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos nos alegrarmos em Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E com todas essas dificuldades, agora no século 21, no ano de 2020, o caos ocorrendo não somente no Brasil, mas no mundo, se nós andarmos com Deus, se nós confiarmos nele, as providências de Deus irão chegar nas nossas vidas. Deus tem cuidado de nós. Por isso que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, como diz o apóstolo Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. E nós vemos que nesse texto do capítulo 17 de 1 Reis, Deus ele alcança a vida não somente de Elias, mas também ele alcança a vida de uma viúva, que é a viúva de Sarepta, e o seu filho. Se nós prosseguirmos aqui, quando Deus dá ordem para ele ir para Sarepta, quando ele entra na porta da cidade, ele encontra essa viúva que estava apanhando gravetos. E ele começa a dialogar com essa mulher e ele pede um pouco de água para beber e logo em seguida ele lhe pede pão para comer. Só que essa mulher se entristece porque ela fala que a farinha é pouca, o azeite também é pouco, e o que ela tem, ela só vai fazer mais uma refeição para ela e para o filho dela. E logo, em seguida, quando esse alimento já não dar forças para aquela mulher, aquela mãe com aquele filho, eles vão perecer, eles vão morrer, porque não tem mais farinha, não haverá mais farinha, não haverá mais azeite. Porém, o profeta chega para aquela mulher, para aquela viúva, e talvez por ser viúva ela não tinha os recursos, porque já não tinha o provedor do lar, que era o seu marido, que era falecido. Mas o profeta chega para aquela mulher, usado por Deus como Elias era. Nós sabemos que quando ele falava vai chover, chovia, vai parar de chover, e parava. Orava e o fogo do céu descia, porque na boca daquele homem, na verdade, era Deus falando. E ele fala para aquela mulher algo muito importante. Eu fico imaginando, eu talvez possa conjecturar ele chegando perto dela, apontando o dedo para ela e dizendo assim: não tenha medo. Uma palavra de incentivo. Talvez ela fique sem entender como não ter medo, se logo eu e meu filho iremos morrer. Mas ele fala assim: não irá acabar a farinha da sua vasilha, não vai cessar o azeite do seu jarro. Elias estava dizendo que o Deus a qual ele serve é um Deus provedor,
é um Deus que supre as nossas necessidades. E para os nossos dias, talvez o que você tenha pouco, eu não sei qual que é a dificuldade da tua vida no dia de hoje. Talvez o que é pouco para você não é pouco para mim, ou vice-versa. Mas a necessidade chegou para cada um de nós. Talvez a tua vida está triste. As palavras não saem da tua boca, mas saem dos teus olhos como lágrimas. Mas o nosso Deus é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus que vem ao nosso encontro e nos diz: meu filho, não temas, porque eu sou contigo. E lembre-se das minhas promessas na tua vida. Eu enviei o meu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, de fato, os dias são maus, mas o Senhor Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim, até que Ele venha nos buscar para reinarmos com Ele. Qual que é a tua dificuldade? Qual que são os teus problemas? Aquela viúva tinha um. E ela já sabia, ela já deduzia o futuro que ela teria com o filho. Vamos nos alimentar hoje, mas daqui a pouco nós vamos morrer. Talvez você que está me escutando, você já está deduzindo pela situação presente, você já está deduzindo o seu futuro, mas o futuro pertence a Deus. E eu quero te dizer nesta noite que a providência que chega na tua vida é a providência que não é do homem. A providência vem de cima, a providência vem do céu. E quando o salmista diz, nós temos que acreditar: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Está com dificuldades? Talvez está chorando já nesse momento. Talvez você já deduziu o seu futuro. Talvez você já diz: amanhã já não tem mais jeito. Amanhã eu não vou conseguir. Amanhã eu não vou me alegrar. Amanhã eu não vou ter cura. Amanhã a porta não vai se abrir. Você está no presente deduzindo o futuro. Mas eu digo para você: confia no Senhor e Ele vai fazer algo na tua vida. E nós nos rendemos a Ele, mesmo sem forças. Mas o apóstolo Paulo diz: digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a nossa força não vem de carros e cavalos, mas a nossa força vem do Senhor nosso Deus. Elias teve as providências de Deus. E ele trouxe as providências de Deus também para essa mulher e para o seu filho. E as providências vão chegar na tua casa quando nós confiarmos em Deus, convidar Ele para ser o Senhor do nosso lar. Eu digo isso em confiança. Nós falamos que somos cristãos, mas muitas vezes nós lemos, mas nós não aplicamos essa leitura na nossa vida. É ler e aplicar. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus da providência. Eu vou aplicar isso com quê? Com fé. E quem nos dá fé é o próprio Deus. E essa fé vai remover montanhas. Essa fé vai remover coisas que para nós nos tornou impossível. Essa fé vai chegar na nossa casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração? Tá pouco? Tá preocupado com amanhã? Viva
um dia de cada vez. Creia que o Deus de ontem é hoje e é eternamente. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dificuldade. Ele é o Deus forte. Ele é o Deus das nossas vidas. Senhor, nós nos rendemos a Ti em oração. Nós nos rendemos a Ti em clamor pelas Tuas providências nas nossas vidas em tempos difíceis. No decorrer da história, houve muitas dificuldades, mas só teve vitória aquele que confiou em Ti. E o Senhor nos dá essa oportunidade de confiarmos em Ti. O caos chegou na vida de muita gente, mas o Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos. Tu és bom. O Senhor não olhou as nossas qualidades porque nós não tínhamos, mas o Senhor nos amou sabendo que nós éramos pecadores. Mas através de Cristo, o Senhor nos libertou e nos transformou e nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E nessa noite eu peço a Tua bênção sobre cada um, sobre os nossos ouvintes, sobre quem está assistindo a esta mensagem da Tua palavra. Assim como o Senhor foi um Deus provedor para Elias, para a viúva de Sarepta e o seu filho, eu creio que o Senhor é um provedor nas nossas vidas. E alguma coisa o Senhor vai providenciar segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em Cristo Jesus, que nos amou, que nos salvou, libertando-nos do mal. Obrigado, meu Senhor.